Alex, esse é mais um conteúdo para o Diálogos Urbanos. Dando sequência aos vídeos que a gente está discutindo na série Diálogos Econômicos, a gente vai falar um pouquinho sobre moeda, sistema monetário, lembrando que é sempre a ideia de tratar atividade econômica, falar de atividade interna, externa, falar de moeda, desenvolvimento econômico, mas para a gente falar de atividade externa, a gente precisa entender de câmbio, não é? Para entender como o que determina as exportações, as importações. E para falar de câmbio, a gente tem que entender de moeda. Então eu vou falar de maneira bem sucinta aqui, definindo o que é moeda, um pouco o histórico dela. E aí ao longo dos vídeos a gente vai melhorando esse assunto. Qual que é a definição simples de moeda? A gente pode chamar a moeda de um equivalente geral, não é? Tudo se converte a ela e ela se converte a tudo. Pensa na sua vida cotidiana, você trabalha em alguma atividade, recebe esse dinheiro, então você converte o seu trabalho em moeda e essa moeda você converte em outras mercadorias. Você compra alimentos, você consome produto de lazer, você usa o transporte, não é? Então, na prática, a gente se vende, não é? Em troca de moeda, pega essa moeda e converte essa moeda em outros produtos. Se ela não fosse esse equivalente geral, você teria que produzir o seu alimento, ser o responsável pelo seu transporte e assim por diante. Então, ela tem essa facilidade de permitir com que a gente facilitar o processo de troca. Tá? A gente costuma dizer que moeda tem três funções aí, que é servir de meio de troca, que é isso que eu expliquei, unidade de conta, a gente precisa saber contar, olha, uma garrafa d'água é R$2, um pacote de arroz é R$10, um carro é R$1.000, e aí a gente consegue ter a proporção, estabelecer preços relativos entre esses produtos, e a moeda precisa reservar o valor. O que é reservar valor? É você colocar uma nota de R$10 na sua carteira e se R$10 hoje compra 5 garrafas de água de R$2 cada uma, você ir até o interior do Brasil e lá essa moeda continuava valendo R$10 da mesma forma. É você colocar ela na sua carteira hoje e daqui um mês ela continuar valendo R$10. Aí você me pergunta, bom, como é que pode ser diferente se está escrito lá R$10? É porque hoje a nossa moeda é uma moeda fiduciária, uma moeda papel moeda, e está escrito, mas ao longo da história não foi sempre assim. Eu vou dar um breve histórico aqui para vocês, né? Mas antes de falar, o que pode fazer com que a moeda perca essa função de reservar valor? Se hoje R$10 vale 5 garrafas d'água ou R$10 vale um pacote de arroz, o que pode fazer com que R$10 perca essa característica? Ela vai continuar efetuando troca, ela vai continuar sendo 10, mas ela já não tem mais o mesmo valor. É se os preços subirem, não é? Digamos assim que a garrafa d'água vai para R$5, então aqueles mesmos R$10 continua sendo 10, continua servindo para trocar, mas agora você só compra 2 garrafas d'água. Né? Se o pacote de arroz foi para R$20, agora você só compra metade do pacote. Então, o aumento dos preços faz com que a moeda perca essa sua característica, e o aumento dos preços é uma definição de quê? De inflação. Né? E aí a gente tem que falar sobre inflação, mas isso é tema dos vídeos sequentes. Eu vou focar aqui, mas para que já fique claro a importância de entender a inflação e o quanto que ela é responsável pela estabilização da moeda ou do sistema monetário de um país. Essa é a dificuldade de se ter uma moeda. Quando a gente fala que ela tem que ter essas três funções, fala, por que qualquer outra coisa não pode ser uma moeda? Não é? Porque nem qualquer outro elemento na sociedade tem a característica de ser unidade de conta, de ser meio de troca, ser aceito como meio de troca e servir também como reserva de valor. Né? Através da história, a gente tem como registro histórico aqui, uma das primeiras moedas foi o sal, não é? Porque o sal não estraga. Então o que fazia? Todo mundo aceitava o sal como meio de troca,
você contava o sal, você pesava o sal, e o sal ele tem a capacidade de reservar o valor através do tempo, né? Ele chega a ser utilizado para conservar alimentos, por exemplo. Então ele é um produto há muitos anos usado para, como moeda, como meio de troca. Tá? Até por conta disso que a gente recebe salário, né? Uma curiosidade aqui vem desse fato. Através do tempo, a gente passou a usar, por exemplo, metais preciosos. Por quê? Porque os metais eram divisíveis, então você pesava a prata, né? Se pesa 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, ele é uma unidade de conta. Se você consegue dividir ela em várias unidades, era fácil o transporte, mais fácil do que o sal, por exemplo. Todo mundo aceitava como meio de troca, e a prata ela ela não estraga tão facilmente, não é? Logo, os metais que mais tinham a capacidade de se conservar, que menos enferrujavam, que eram mais nobres, mais valor ganhou através do tempo, e aí se destacou, por exemplo, o ouro. É por isso que o ouro é visto como moeda e como uma moeda super valiosa, não é? Depois a gente foi para o quê? Para uma moeda que aí ela já ganha uma característica de confiança. Por quê? Porque, para dar um exemplo da moeda inglesa, o que se fez? A coroa inglesa definiu uma moeda para circular dentro da economia, pegou uma libra, converteu isso no ouro, e a partir de então a moeda que circulou na Inglaterra era a libra, que é uma unidade de peso, né? 1 libra, 2 libras, 3 libras. A partir de então a coroa inglesa reteve o ouro, e a moeda que passa a circular naquela economia, é uma moeda libra. Todo mundo aceita essa moeda, todo mundo acredita naquela moeda como uma ferramenta de troca, e aí a moeda passou a ganhar essa terceira característica, que é a característica de confiança, uma moeda fiduciária. Hoje, a gente recebe um papel tingido de tinta que não tem valor intrínseco nenhum. Muitas vezes a gente nem recebe esse papel, a gente recebe um crédito no banco, mas as pessoas acreditam que uma vez que você coloca aquele plásticozinho, aperta uma determinada senha, você faz um crédito na conta de um dígito imaginário que você não vê, mas você acredita que está lá. Então hoje a moeda é praticamente uma relação de confiança na sociedade. O sistema monetário é uma relação de confiança na sociedade, mas em qualquer estabelecimento que você for colocar o seu cartão, as pessoas vão aceitar aquilo como unidade de troca, como unidade de conta, desculpe, como meio de troca, e enquanto a inflação não corroer o seu poder de compra, ela serve como reserva de valor. Para finalizar esse tópico, vale a gente se perguntar se as moedas virtuais, né, o Bitcoin ou outras assim, não estão também sendo consideradas novas moedas. Ora, se através do tempo essa moeda mudou do sal, dos metais preciosos ao papel, e já é praticamente uma moeda totalmente digital, por que ela não pode ir para o Bitcoin ou outras moedas virtuais assim? Tá? O tempo que vai dizer. Dito isso, a gente pode evoluir o seguinte: mas dinheiro se vende? Sim, dinheiro se vende. Não é? Por quê? Porque uma moeda pode ser expressa no preço da outra. Então, como que é o nome que a gente dá para isso? O que a gente chama de taxa de câmbio. É o preço da sua moeda em relação a uma outra moeda. Então, o que é o câmbio na economia? O quanto vale a minha moeda em relação ao dólar. Então, hoje no Brasil, eu preciso de R$5 para comprar $1. Então, se eu quiser comprar $1, eu tenho que vender R$5. Tá? É o preço da minha moeda, a taxa de câmbio nada mais é do que o preço da minha moeda expresso em uma outra moeda. E aí, o que determina essa taxa de câmbio? Essa taxa de câmbio é determinada pelo seguinte: como qualquer outra mercadoria, se eu começo a comprar muito arroz, a demandar muito arroz, o preço do arroz sobe, não é isso? Se eu começo a comprar muita batata, o preço da batata sobe.
Se, assim como essas mercadorias, as pessoas começarem a procurar real, isso é, pessoas do outro lugar do mundo vêm com o euro, vêm com o dólar e começam a procurar o real. O que vai acontecer? O preço do real sobe. Então, se amanhã muita gente com dólar vier para o Brasil comprar real, o preço do real vai subir e o preço do dólar vai cair. Ou seja, vai ficar mais barato a gente comprar dólar. Do mesmo modo que se um monte de gente aqui no Brasil hoje pegar real e for comprar dólar, o preço do dólar vai subir, não é? E aí, nesse caso, a gente diz o seguinte, olha, se o preço do dólar subiu, a nossa moeda está valendo menos, então a nossa moeda se desvalorizou. Se mais gente vem para o Brasil e começa a comprar real, o preço do real sobe. Então quer dizer que a nossa moeda está valendo mais, quer dizer que a nossa moeda está se valorizando, não é? Então, na medida, todo dia vem um monte de gente comprar real no Brasil, vem um monte de gente vender real no Brasil. E é por isso que esse preço dessa moeda sobe, não é? Flutua, como a gente costuma dizer, em regimes de câmbio flutuante. Mas isso a gente discute em vídeos mais para frente, tá? O que eu queria deixar claro aqui para vocês é moeda, o que é moeda enquanto equivalente geral, e como que se determina a taxa de câmbio, né? No sentido de ser o preço da moeda, e quanto mais ela é procurada, mais a sua moeda fica, maior é o preço dela, mais ela vale, ela se valoriza. Quanto menos ela é procurada, cai o preço dessa moeda, ela se desvaloriza. E aí a gente vai ter que estudar, a partir de então, o impacto disso, dessa desvalorização sobre a compra de produtos importados ou sobre a venda dos nossos produtos para o mundo, ou seja, nossas exportações. Tá? Então isso vai ser objeto dos próximos vídeos da nossa série. Se você gostou desse conteúdo, por favor, curta o nosso link, compartilhe, se inscreva no nosso canal e se tiver alguma dúvida ou sugestão a fazer, por favor, deixe aí nos comentários, tudo bem? Sigamos!